a nova temporada de League of Legends, a 6ª temporada, e ela trouxe mudanças enormes ao meta do jogo de um jeito que a gente não via há muito tempo. É óbvio que a gente sabia que o circuito competitivo ia ser muito esquisito por causa disso no começo da season, já que os profissionais não tiveram muito tempo para treinar e se acostumar a esse novo meta, do mesmo jeito que os jogadores de solo kill também não parecem ter se acostumado até hoje. E foi nesse contexto meio bagunçado, que a gente não sabia como era que as pessoas iam reagir a esse novo meta, que começou o CBLOL 2016. Mas porque esse pessoal não teve muito tempo para treinar antes de começar a competir realmente com outras equipes pelos títulos ao redor do mundo, a gente sabia que ia ter uma temporada competitiva bem emocionante, muitas emoções. O CBLOL 2016 já começou de um jeito bem turbulento, porque algumas equipes já entraram na competição com pontuação negativa. Um exemplo dessas confusões é a equipe PEN, que é uma das favoritas e acabou sendo punida pela tentativa de contratação ilegal de um jogador que fazia parte da INTZ na época, que é o que ficou conhecido como o caso Loop. Mas a própria INTZ também estava metida em outra confusão, porque descobriram que a diretoria da INTZ e a diretoria de outro time que estava participando do campeonato, que são os Red Canids, estava ligado por traços familiares e pessoais que eram inegáveis, segundo a Riot, e que existiam inclusive pessoas que estavam ocupando posições distintas nas duas equipes ao mesmo tempo. E foi assim que duas das favoritas do campeonato já entraram nele meio que perderam. Mas apesar de todas essas confusões que aconteceram e toda essa turbulência no começo do campeonato, esse foi um dos campeonatos mais disputados e mais interessantes que o público brasileiro já viu. Metade da vida ainda esse dragão, olha só, pode entrar agora, o Revolta roubou! O Revolta rouba o dragão, onde vai te história! Muitas emoções. Quando começa uma competição desse tipo, a gente meio que espera que os favoritos já estejam lá e que sejam muito claros, e que o vão de resultado entre eles e o resto seja muito grande, mas não foi isso que aconteceu no CBLOL desse ano. Inclusive, as duas equipes que vão pra final agora no dia 2 de abril tiveram uma temporada bem conturbada, apesar de serem algumas das favoritas, que é a KID e a INTZ, e isso deixou as coisas de um jeito, digamos, mais interessante, na minha opinião, porque você nunca sabia o que era que ia acontecer, e é isso que as pessoas querem quando elas assistem um campeonato. Teve equipe que entrou na disputa com baixíssimas expectativas por parte do público e acabaram surpreendendo muito positivamente, como foi o caso da Operation Kino, e algumas equipes que o público estava esperando muito mesmo, e acabaram decepcionando bastante. Enfim, foi tudo muito misturado e muito emocionante. Muitas emoções. Mas mesmo a galera que ficou lá embaixo também surpreendeu positivamente em alguns aspectos, sim, como foi o caso do atirador da CNB, que apesar de o time dele realmente não ter ido muito bem, ele teve o melhor KDA entre os atiradores de todo o campeonato. Quando começou essa nova temporada do jogo, a gente achava que as partidas iam ser bem mais curtas e bem mais difíceis de virar por parte do time que estivesse perdendo. Mas o que aconteceu não foi bem isso. A gente teve jogos bem longos nesse CBLOL, inclusive jogos com mais de 1 hora, e algumas outras pequenas confusões, como foi o caso da Operation Kino, que apesar de ter sido provavelmente a melhor surpresa desse campeonato, como eu falei, algumas vezes locou campeões errados na hora dos picks and bans, porque não decidiram quem era que ia ser aquele campeão, que é o grande pesadelo de quem joga draft pick em LoL. Nessas horas que a gente vê que o cenário brasileiro de LoL ainda tem muito a amadurecer, até em termos de comunicação entre os próprios times. Mas já que a grande final tá chegando, e apesar desses erros aqui e ali, a gente tem que dar destaque às duas equipes que vão para essa final e que com certeza foram histórias de superação dentro do CBLOL. A INTZ, que é uma das finalistas, já entrou nessa temporada com muitas dificuldades, foi muito conturbado para eles porque já tinha essas punições, tinha a pressão dos fãs em cima do time, que não estava performando de maneira tão dominante quanto as pessoas esperavam, justamente porque eles já são uma equipe bem consagrada no cenário brasileiro de LoL. E ainda por cima de tudo isso, teve mais um problema em termos de treino. Algumas organizações se recusaram totalmente a treinar com a INTZ por conta de algumas questões éticas ligadas a essa confusão da direção da INTZ e da Red Canids, e por conta disso foi bem difícil para eles, porque se você não está treinando com outras equipes de alto nível, é muito difícil você manter o seu nível crescendo constantemente. Mas eles não desistiram, eles usaram todas essas coisas negativas como motivação, eles tentaram corrigir constantemente os erros que a equipe tem, porque é normal, toda equipe tem erros. E no meio do campeonato do CBLOL, quando eles tiveram um intervalo bacaninha de tempo entre uma partida e outra, eles acabaram indo para a Europa para fazer um treinamento intensivo por lá no server europeu. O estilo de jogo dos europeus em League of Legends é bem diferente do da maioria das equipes aqui no Brasil, porque eles costumam ser mais calmos, mais táticos, eles não entram tanto em teamfight, eles não têm tanta sede de kill algumas vezes.
não são tão agressivos quanto os jogadores brasileiros. E por conta disso, tem certas experiências que uma equipe daqui só pode conseguir realmente tendo contato com jogadores de fora. E inclusive o Revolta, que é o jungle da INTZ, foi entrevistado durante a transmissão da LCS europeia, falando sobre esse bootcamp que eles estavam tendo na Alemanha e falando que eles achavam que estavam evoluindo bastante por causa disso. And whatever team goes to the international wildcard, I think if the team makes it to MSI, it's going to be really, really good for Brazil. Because what I've missed the most in Brazil is this international experience. That's why I think this bootcamp is being like really, really good for us. E falando em treinar na Europa, a gente vai a outra equipe finalista, que é a KID. A KID também passou por muitas dificuldades nesse split, porque o suporte principal deles, o baiano, teve uns problemas seríssimos de saúde. Ele estava muito mal, tendo que ir para o hospital todos os dias por conta de dor. E as últimas partidas que ele jogou no CBLOL, antes de ser hospitalizado, ele disse que jogou inclusive sob efeito de medicamentos, porque ele estava com dor demais e com muita dificuldade. Acontece que uma dessas vezes que ele foi no médico, ele foi no pronto-socorro e descobriram que, em vez dele ter uma gastrite / úlcera, que era o que achavam que ele tinha, na verdade, um tumor no abdômen que tinha que ser retirado urgentemente. Por conta disso, ele teve realmente que fazer essa cirurgia de urgência e foi afastado tanto da competição quanto dos treinos, o que era horrível, porque ele já estava em sintonia com o resto da equipe e ia acabar esfriando bastante por conta disso. Quando isso aconteceu, a KID teve que começar a usar o suporte substituto deles, que estava fora dessas competições fazia muito tempo e não teve tempo para se acostumar, porque ele já chegou enfrentando duas pedreiras, que foi a PEN e a própria INTZ. Mas o cara acabou se superando, acabou conseguindo se acostumar, entrou no meta, entrou em sinergia com o resto do time e acabou se destacando bastante. 2 meses afastado por conta desse pós-operatório e tudo mais, o baiano voltou à equipe, deu tudo certo. E apesar de ele ainda não estar 100% em termos de treino e também em termos físicos, porque ele ainda está com algumas dificuldades de movimento por conta da cirurgia e tudo mais, ele disse que isso não vai impedir ele de ir para a grande final com a KID contra a INTZ. E é nesse clima de anime de esporte, com essa coisa de 2 times que passaram por grandes dificuldades e estão se superando e vão se enfrentar na final e cada um deles tem uma história especial e os fãs por trás torcendo, que a gente chega à final do CBLOL 2016, que vai ser transmitido em vários cinemas, em várias cidades ao redor do Brasil. Então, se você está interessado em ir lá acompanhar essa final junto com um monte de outros fãs que vão entender que vai todo mundo gritar, que vai ter muita emoção, eu realmente indico muito que vocês vão assistir por lá, porque com certeza vai ser muito divertido. E eu, particularmente, mal posso esperar para chegar a hora de ficar enlouquecido no Twitter comentando tudo que está acontecendo junto com vocês. Então, a gente se vê nessa final do CBLOL 2016.